Amém? Uma identidade curada, a superação é certa e o posicionamento é estabelecido. Amém? Uma identidade curada, a superação é certa. A superação é certa. E o posicionamento é estabelecido. Amém? Quando você consegue ter a sua identidade curada, automaticamente você consegue superar coisas. Amém? E essa superação vai exigir um posicionamento. Amém? Quando a palavra de Deus vai dizer em Crônicas ali, se o meu povo se humilhar e orar, né? Tá falando de quê? De posicionamento. Amém? Você não tem como superar algumas coisas na sua vida se a sua identidade não estiver nesse processo de cura, porque é um processo, né? A nossa vida é feita de várias áreas. Então, uma identidade curada, ela gera superação. E essa superação exige posicionamento. Quando a gente olha para a palavra de Deus, o que a gente vê são pessoas improváveis, que foram tratadas, que foram curadas, mas que se posicionaram em um determinado tempo, quando descobriram a sua verdadeira identidade. Amém? Não se preocupe que eu vou resumir bem o que eu escrevi aqui para que você possa absorver. O ser humano, ele foi criado em justiça e perfeita inocência. Guarde isso no seu coração. Abra lá em Gênesis 1. Gênesis 1. Gênesis 1, 26 e 27. E depois a gente vai para o 31. Diz assim, ó. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Lá no 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Primeiro entenda, o ser humano, ele foi criado em justiça, que é a verdade de Deus, e perfeita inocência. Porque a perfeita inocência quer dizer a santidade de Deus. A palavra de Deus, ela diz que você foi criado à imagem de Deus. E o que Deus é? Deus é santo e Deus é justiça, Deus é verdade. Então nós fomos criadas em perfeita justiça e em perfeita inocência. Justiça é a verdade de Deus e a perfeita inocência é refletir a santidade de Deus. Essa é a sua identidade. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você foi criada na justiça e perfeita inocência de Deus. Por isso, nós precisamos ter uma identidade curada. Quando é que eu preciso ter uma identidade curada? Quando a minha identidade está se distanciando da justiça e da perfeita inocência de Deus. Aí nós temos que ter uma identidade curada. Quando é que a minha identidade ela está distante da justiça? Quando ela está distante da verdade. Ela está distante da justiça de Deus. Quando ela está distante da verdade. A Luanda deu o exemplo aqui, né? Barganhando, tentando mostrar para as pessoas. A vida dela estava distante da verdade de Deus. É como se Deus olhasse lá do lado e falava: filha, você não precisa disso. Filha, você não precisa desse posicionamento. Nós fomos criadas
na justiça e perfeita inocência de Deus, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então, tudo aquilo que tira a santidade de Deus da nossa vida, né? Meu Deus, o que tira? A prostituição, tantas coisas tira a santidade de Deus. Aí o que você tem que fazer? Buscar o caminho da cura para a sua identidade, porque a sua identidade é ser idêntica a quem? A quem te criou. Amém? Isso é impossível. A palavra de Deus diz em Salmos que o Senhor nos fez um pouco menor. Amém? E nos coroou de glória e de honra. Amém? Se você precisa de discernimento, tem o dom de discernimento. Se você precisa de visão, tem o dom de visão. Se você precisa de cura, você tem o dono do médico dos médicos, né? Se você precisa de uma revelação, você ora, Senhor, me dá um sonho, o Senhor te dá um sonho. Pastora, mas não é bem assim. Entenda. Tudo parte do início, do princípio de todas as coisas. E o princípio de todas as coisas é eu e Deus e eu. Amém? É eu e Deus e eu. Esse é o princípio. Não está lá em Gênesis? Ele nos criou. Ele nos criou antes de um monte de coisa que foi criada depois. Amém? Glória a Deus. Identidade é qualidade do que é idêntico, o que torna uma pessoa individualizada. Amém? Você é idêntico a quem te criou. Então, quando é que a minha identidade tem que ser curada? Quando eu estou distante dessa justiça, dessa perfeita inocência de Deus. Amém? Glória a Deus. Por que tudo parte do princípio lá do início? Porque assim, a identidade ela fica dentro, ela é gerada dentro, tem que estar dentro de você. E é o que está dentro de você que gera posicionamento. Por isso que uma identidade curada, ela faz o quê? A superação de coisas é certo e o posicionamento é estabelecido. Amém? Quantos estão concordando? Vai dizendo amém aí no nome de Jesus. Vai dizendo glória a Deus. Vamos fazer barulho. Aqui pode fazer barulho mesmo, não tem problema nenhum. Você pode dizer glória a Deus, aleluia, é de graça. Pode falar, eu tomo posse no nome de Jesus. Tá bom? Gente, e hoje, para terminar, eu queria falar de duas mulheres que elas quebraram paradigmas, né? Que elas tiveram identidade curadas, que elas superaram coisas, que elas se posicionaram. Esté e Ruth. Eu amo Esté e Ruth. Amém? Esté capítulo 4, versículo 16. Esté capítulo 4, versículo 16. Olha lá, Esté capítulo 4, versículo 16, diz assim, ó. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Olha que interessante. Esté, todo mundo sabe que ela era órfã. E ela viveu um tempo de escrava, até chegar onde ela chegou. Mas você há de concordar comigo que é difícil a gente sair de um patamar de escravo para uma patamar de rainha. Não é difícil? Por quê? Porque tudo na vida nós temos costumes. Nós temos um jeito de ser. Nós estamos acostumadas. Aí imagine, enquanto você está vivendo na vida de escravidão,
você tem um jeito de acordar, um jeito de se postar, né? O jeito de fazer as coisas. Agora, quando você sai da escravidão e você entra no nível de rainha, é outro nível. Você tinha costumes. Não é assim? Você tinha costumes. Né? Poxa, eu estava escrava, agora eu tenho que sair da escravidão e eu vou entrar no nível de rainha. Mas olha que interessante, Esther fala assim, ó, o que eu vou fazer é contra a lei da época. E ela diz assim, ó, se perecer, pereci. Primeiro, não foi fácil ela tomar essa decisão. Todo mundo sabe que no primeiro momento, ela ficou assim. Foi aí que o seu tio falou, quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi chamado. Aí quando a chave virou, aqui Estela já tinha identidade. Ela não tinha mais a identidade de órfã. Porque senão ela não tinha se posicionado. Ela não tinha identidade de órfã. Rapidinho a chave dela virou e ela, peraí, eu sou filha. O que a filha de Deus faz? Vamos, jejuem por mim. Eu só vou jejuar, falar com meu pai e eu vou me posicionar. E ela faz o quê? Ela tem consciência que ela vai se arriscar. Ela diz assim, ó, se perecer, pereci. O importante é que eu não vou deixar de fazer. É isso que ela está dizendo. Se perecer, pereci. Né? Agora entenda, até para tomar essa decisão mostra que ela já tinha uma identidade. E o que ela fez aqui? Ela estava superando coisas. Amém? Ela estava superando medos, ela estava superando coisas aqui. Amém? Agora, por que uma identidade curada, ela exige um posicionamento estabelecido? Porque entenda, ela estava saindo, ela já tinha saído desse processo de escrava e ela ia entrar no processo de rainha. Não é isso? E o que novos tempos, novos começos, novas oportunidades, elas exigem da gente? Que os costumes velhos sejam jogados na lata do lixo. Amém? Eu sou filha de Deus. Então o costume de escrava não pode mais existir. Não, eu sou isso. Eu sou aquilo. Novos começos, uma vida nova. Ela exige o quê? Novos costumes. Amém? Ela se posicionou. Eu vou lá e eu vou me posicionar. E ela não caiu de rainha ali, de paraquedas. O reino se alegrou dela à toa. É porque ela já tinha a aparência. Senão ele não tinha olhado para ela. Amém? Você não tinha. Ele não tinha olhado para ela. Né? A órfã que chegou no patamar de rainha. Porque a identidade foi curada. Ela superou o que foi necessário. E ela se estabeleceu em posicionamento. Amém? Você não vê uma pessoa de fé, eu estou com fé, e a pessoa está morrendo de chorar, e as coisas não vai dar certo. Pastora, mas tem momento que é difícil, é verdade. Esther, ela teve que chorar, jejuar, se prostrou. Não foi assim? Mas aí ela falou, ponto, eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu levanto, né? Porque uma nova vida exige novos costumes, exige novo posicionamento. Amém? Você está recebendo isso aí? Uma identidade curada, ela carrega algo muito precioso. Amém? Ela carrega algo muito precioso. Ela carrega uma força muito preciosa. Ela carrega aquele posicionamento que às vezes ninguém vai entender, mas Deus vai te honrar. Porque aonde se inicia a tua identidade? Em ser imagem e semelhança de Deus. E tudo que Deus fez de Gênesis a Apocalipse foi mostrar, olha, o propósito é o mesmo. E eu fiz uma aliança, não deu certo, eu faço outra. Existe uma aliança inquebrável. Amém? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? Tudo que o Senhor quer é que a gente entenda assim, olha,
o meu Deus, Ele é suficiente. O meu Deus é suficiente. As áreas que tem lacunas da tua vida, que está ali um vão ali, e você fala, Senhor, é disso que eu preciso, é disso. As áreas que o Senhor vai preenchendo, que você é capaz de dizer assim, Senhor, se o Senhor quiser me dar, o Senhor me dá. Se o Senhor não quiser me dar, amém. Eu só quero a tua presença. Eu só quero, porque Deus, Ele não troca o lugar dele com ninguém. Ele não troca, e Ele nem pode trocar, porque a tua identidade está nele. Amém? Glória a Deus. Uma identidade curada, a superação é certa e os posicionamentos são estabelecidos. E Ruth, abre Ruth aí, só para a gente ler um versículo. Ruth 1:16. Ruth 1:16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Entenda algo, Ruth era moabita. Ela não era do povo judeu. Então, quando o seu esposo morreu, que ela já tinha se unido com outro povo, a sua sogra falou, olha, ele morreu, pode ir lá voltar para o teu povo. Pode voltar para onde tu saiu. E Ruth disse, não, eu vou ficar contigo. O teu Deus é o meu Deus. Olha só, ela não era desse povo. E uma decisão que Ruth fez mudou a nacionalidade de Ruth. Porque Ruth teve o avô de Davi, foi lá para a genealogia de Jesus. Ela saiu de um lugar de povo desconhecido e foi parar lá na genealogia de Jesus. Amém? Ela não se... porque agora eu sou viúva. Porque agora eu não tenho mais o que fazer. Porque toda situação que você passa, você só supera se você tirar os olhos da dor e do problema. Você não supera a dor e problema olhando para ele. Por isso que oração é olhar para o alto. Amém? Você não supera nenhum problema só olhando para ele e falando, é isso aí. Não, você não supera esse problema olhando para ele. Você supera, Senhor, esse problema está aqui, mas deixa eu ver o que está em volta. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Você supera problema sim. Amém? Então Ruth, ela quebrou um paradigma, né? Ela mostra a ousadia dela. Não vou. Já pensou se fosse uma pessoa que não tivesse convicta do que queria? Ia falar assim, poxa, além de estar viúva, a minha sogra ainda quer me expulsar. Meu Deus, agora eu não tenho mais ninguém. Eu estou sozinha. Não, ela disse, não. O teu Deus é o meu Deus. Amém? E a decisão dela fez ela mudar de nacionalidade. E para terminar, é isso que eu queria te dizer. Esther era órfã e virou rainha. Ruth era moabita e foi aparecer lá na genealogia de Jesus. E você vai fazer o quê? Porque para quebrar paradigmas, a gente quebra através de uma identidade curada. Porque a gente começa a superar coisas e a se posicionar. Como é que eu começo me posicionando? Largando os costumes velhos. Amém? Largando os costumes velhos. Eu começo a me posicionar assim.
Para sair de escrava para rainha não é fácil. Por isso que tudo na nossa vida é um processo, né? Como é que eu curo uma ferida? Eu não posso retroceder do remédio. Às vezes eu preciso pegar o remédio. Amém? Mas eu não curo nenhuma dor, nenhum problema, olhando para Ele. O louvor pode subir. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Pastora, e que costume é esse? Se a minha identidade, ela foi feita em justiça e perfeita inocência. O que eu preciso? O que eu preciso? Né? Uma identidade curada, eu supero coisas. Uma identidade curada, eu me posiciono. Né? A gente fala muito de orar, mas até orar, a oração, ela exige um posicionamento. Né? Você não pode entrar dentro do seu quarto, fechar a porta e quando sair de lá e abrir a porta e cancelar tudo aquilo que você falou com o seu Deus. Porque não está servindo de nada. Não tá. Eu nunca vi um tempo onde o Senhor quer levantar pessoas, restaurar pessoas, despertar pessoas. Amém? E eu não falo só para você viver dentro da casa de Deus, mas para você viver lá no seu trabalho como uma pessoa posicionada. Amém? Como uma pessoa que entende, porque a identidade, idêntico, você tem que decidir a quem você vai ser idêntico. E aí se exige posicionamento, a minha cura, a identidade que eu quero ter exige posicionamento, então amanhã você não pode acordar do mesmo jeito. Você não pode viver a semana do mesmo jeito. Tem sempre alguma coisa que a gente precisa fazer. Eu quero crescer espiritualmente. Se você continuar do jeito que você está, você não vai crescer. Você tem que fazer algo. Amém? Você tem que fazer, porque crescer envolve mente, envolve entendimento. Então eu vou sair comprando todos os cursos. Não, você tem o seu amigo Espírito Santo de Deus, que guia todas as coisas que você precisa fazer. Amém? Que guia todas as coisas. Mas sabe qual é a parte mais difícil de uma cura? É você se submeter a ela. Essa parte é a parte mais difícil. Você se submeter à cura. Porque para curar, às vezes, a gente coloca a nossa cara. A gente enfrenta coisas. Aí a gente quer mudar e as pessoas falam, olha, diz que está mudando. Já escutei isso várias vezes. Amém? Já escutei isso várias vezes. Você tem que se submeter à cura. Amém? E se submeter à cura é posicionamento. Amém, estou disposta. Né? É para fazer o quê? É para orar, é para ler, é para pedir direção. Não vou sair desse lugar, não vou retroceder. Amém? Coloque a mão no seu coração. Nós vamos cantar um louvor. E eu queria que nesse momento você pudesse identificar o que afasta você da justiça e da santidade de Deus. E colocasse diante de Deus e falasse, Senhor, eu quero revelação da identidade que o Senhor tem para mim. Eu acredito que isso aqui me afasta. Eu acredito que isso aqui me afasta da identidade que eu tenho que ter. Isso aqui me afasta da cura. Amém? Isso aqui me afasta da cura. Lembra que o teu cérebro, ele é inclinado para os teus pensamentos. Você não impede pensamentos de vir, mas você impede pensamentos de crescerem, de se desenvolverem. Né? Então essa noite, você vai apresentar diante do Senhor e você vai se inconformar. A cura começa pelo inconformismo. Eu não me conformo de pensar. Eu não me conformo de agir assim. Eu não me conformo de cair nas minhas emoções. Eu não me conformo de Deus de dar glória a Deus, de dar aleluia. E quando eu chego lá dentro da minha casa, eu perco o domínio próprio e jogo tudo pro alto. Eu não me conformo, eu não me conformo. A cura começa pelo inconformismo. E você essa noite vai ser inconformada ao quê? Ao quê? Comece a falar com o Senhor essa noite.
tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer.